Sério com você mesmo. Você se importou com a Miss Marvel? Você se importou com a Capitã Marvel no último filme dela? Você se importou com algum personagem da Marvel nos últimos anos? Eu acho que não. Eu sinceramente não te conheço, mas eu acho que não. Mas eu acho que você se importa com o Mark, com a mãe dele, ou com o Billy Bruto. E por que eu saí da Marvel pra falar sobre Invencível e The Boys? Por que essas séries estão tão em alta, mas a Marvel parece estar caindo cada dia mais? Eu vou responder isso, vem comigo. Tem muito filme infantil que traz histórias muito mais maduras do que filmes considerados para adultos. Geralmente as histórias infantis trazem mais complexidade, são histórias pesadas na escrita. E às vezes adulto acha que adulto só gosta de violência e coloca histórias focadas na violência e coisa exagerada, acham que adulto vai gostar, mas não. Adulto quer ver história boa. Adulto quer ver história boa. E isso é uma confirmação. Mas por que eu tô falando disso? Por quê? Porque eu acho que a Marvel recentemente tá infantilizada. Infantilizada de um nível muito grande. E convenhamos, uma história não precisa ser... Um filme não precisa ter sangue para ser considerado um filme maduro. Longe de mim querer falar isso. Mas convenhamos, a Marvel tem tido histórias muito infantis, podemos dizer. E Miss Marvel a gente não tinha armas lasers. De onde que... Me explica. A Marvel ela tinha isso antes. Ela tinha histórias um pouco mais profundas. Por exemplo, Capitão América, Guerra Civil. A cena onde o Bucky revela que matou os pais do Tony é uma cena tensa, uma cena sombria. E depois o Capitão América e o Homem de Ferro partindo pra porrada por causa disso. Deixa tudo mais denso e muito interessante de assistir. É um suspense, não é um terror, mas é uma coisa mais sombria que a gente gosta de assistir, gosta de ver. Por outro lado, temos Invencível e a série The Boys, que saíram para a sua última temporada, que são duas séries, uma animação e outra não é animação, mas a gente consegue ver que são duas séries que elas têm um peso maior na escrita. Vou dar um exemplo: Invencível é uma super história, uma grande trama complexa, mas ela aprofunda seus personagens. Eu leio os quadrinhos de Invencível e eu percebo que o Robert Kirkman, ele trata seus personagens bem, sabe? Tipo, ele consegue deixar os personagens bem escritos. Isso faz você se importar com os personagens e querer ver mais da história. Ele fez a mesma coisa com The Walking Dead, mas The Walking Dead não tá atualmente que nem Invencível, que está indo para sua quarta temporada esse ano. Então, por exemplo, um exemplo disso é que depois do Omni-Man ir embora da Terra, a esposa dele entra numa baita depressão e o Mark fica, caraca, eu preciso ajudar minha mãe. Outro caso disso é o The Boys. Cara, The Boys, apesar de ter uma história muito mais, sabe, impactante, o Billy Brutus é um cara que perdeu a mulher, o Rio é um cara que perdeu a namorada, o Capitão Pátria é um cara que foi testado pelo governo, sabe? Pela Volt, no caso, né? Então, são personagens com camadas. Isso faz a história ser muito bem aprofundada. Eles aprofundam esses personagens. Por isso que Invencível e The Boys fazem tanto sucesso. E a série hoje em dia, como It Me Vita Derry, não foi tão bom. Mas a gente ignora. E outras séries estão em alta e outras estão caindo, mas não. E essas outras que eu digo que estão caindo é a própria Marvel, que não sabe fazer uma história pesada na escrita.